Glória a Deus por mais um dia, glória a Deus porque você veio, glória a Deus porque mais uma vez o Senhor nos abençoa. Os louvores legais, né, gente? É bom demais para o Senhor, né? É um refrigério, né? Vai dando uma lavada, vai dando uma purificada aí, é bom demais. Bom demais a gente estar aqui, bom demais saber que Deus te trouxe, bom demais saber que mais uma semana você foi ricamente abençoado. Fomos abençoados e mais uma vez eu creio que o Senhor já está falando contigo de uma forma tremenda em nome de Jesus. A gente vai vendo que em todo tempo, como foi falado semana passada, no culto da semana, foi tão bom saber que o Espírito Santo mais uma vez ele pôde estar presente em nosso meio, curando, libertando. Eu acredito que a nossa semana ela foi melhor. Eu acredito que nossa semana, cada dia que a gente vai lá e deposita a nossa confiança em Deus, a gente começa ela diferente. E mais uma vez vai ser assim. A gente vem aqui, se alimenta, e a nossa semana vai ser de bênção, vai ser de vitória, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às lutas, dificuldades, coisas da vida. Creio que Deus, Ele está, como já disse hoje, cuidando de você, cuidando da tua família, cuidando da tua casa. E a gente vai aprendendo cada vez mais que sem Deus não dá. Tem um louvor que diz, né? Sem Deus não dá para viver. E não dá mesmo. Não dá para a gente viver sem o Senhor. Não dá para a gente não entender que nós estamos aqui com esse propósito de viver para Ele, adorar a Ele. E a gente vai aprendendo que para estar com Ele, a gente vai se tornando especialistas em alguma área, sabia? Em algumas áreas. A gente vai se tornando especialista em não querer mentir mais, não querer viver mais como queria. Então, para isso, você tem que se tornar melhor, porque a carne vai lutar contra isso todo o tempo para que você volte para lá. E a gente vai matando a carne todo dia, as vontades da carne, os desejos da carne, a gente vai ficando mais forte. A gente tem tantas histórias para contar de homens de Deus que venceram dessa forma, que chegaram pequenininhos, fraquinhos, mas se apegaram tanto com Deus, se tornaram fortes, homens de Deus e vencedores, transformados. Não tem como não lembrar de Davi, né? Tem até uma série nova que saiu agora na internet, que é a Casa de Davi. Eu estava vendo um trechinho hoje, e é bom a gente que já leu algumas vezes, já meditou algumas vezes, já pregou algumas vezes em Davi. A gente vê que Davi era, para muitos, um pequenininho, que se tornou um gigante diante dos olhos de Deus. A gente vê a batalha que ele teve diante de um filisteu gigantesco. É impossível de vencer. A gente vê a vida de José, que quem olhava de fora falava: é impossível desse homem continuar. É impossível, porque ele já foi desprezado pela família, foi jogado no poço, foi jogado na prisão, foi vendido, não ia dar certo. E a palavra de Deus disse que aonde José estava, Deus estava com ele. Sabe por quê? Na vida de José, Deus era a prioridade. Deus era o que importava. Então não importava o cenário, importava quem ele era com Deus. Às vezes o mundo está tão preocupado com o cenário, a gente se preocupa tanto com o cenário que esquece que talvez aquele cenário que você está vivendo é para que você brilhe dentro daquele lugar, para que você faça de mas não está bonito esse cenário, não está legal onde eu estou. Você já conversou com Deus para ver se não foi Deus que permitiu que você estivesse lá naquele momento, naquele tempo, para você fazer a diferença lá? Já parou para pensar nisso? E é como a oração do Silas hoje. Às vezes, quando a gente não está assim, ligado tanto com Deus, a gente começa a fazer o quê? Murmurar. A gente começa a reclamar do lugar que a gente está. Não está bom, está ruim, né? Aí tem gente que reclama da casa, reclama da família, reclama do que tem. Deus está falando assim: olha, agradeça por tudo o que você tem. Estava essa semana na casa de uma família que nós amamos, e eu dizia isso. Falava, como é bom a gente poder falar: olha, obrigado, Senhor. E assim é na nossa vida. Que em nome de Jesus a gente possa cada vez mais poder
contemplar as pequenas coisinhas. Às vezes a gente quer contemplar coisas gigantescas, né, aos nossos olhos. A gente pode esquecer que o dono de tudo é o Senhor. Eu ouvi uma palavra, uma das primeiras vezes que eu ouvi uma ministração, e aquilo foi muito para mim. Porque a gente, quando vem do mundo, a gente é apegado com o quê? Com as coisas materiais. Tem jeito, né? E aquilo foi tão bom para mim, porque ali começou a me ensinar algumas coisas. E a palavra dizia que a gente é apenas mordomo do que a gente tem aqui. Pode ter o que for aqui, você é só um mordomo. Já acaba, já passa, outra pessoa vai cuidar. E tem gente que se importa depois, mas será que vai cuidar mesmo? Você não vai estar aqui. Ele só tem que instruir. O que você precisa fazer como crente nessa passagem aqui, o que eu preciso fazer também, é deixar a nossa casa em ordem. Está aí o grande lance. Deixar a casa em ordem. A palavra de hoje está lá em 2 Crônicas. 2º livro de Crônicas, capítulo 32. Quanto que a gente está logo depois de Reis, tá bom? Antes de Neemias. Você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem-vinda, minha irmã. Nossa igreja, Juntos por Jesus. Olha que coisa boa, né? Gosto tanto do nome desse ministério. Juntos por Jesus. Bom demais. Glórias a Deus, aleluia. Amém? Mais para isso. Pouquinha coisa. Quem achou aí? Amém? Amém? Todo mundo aí? 2 Crônicas, capítulo 32, verso 1 a seguir. Passados esses acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou, movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam: por que viriam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar a sede? E em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo, o aterro da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudo. Designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos. Não temais nem vos assustais por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que está com ele. Amém? Amém. Feche teus olhos, cura tua cabeça em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, na tua presença. Obrigado, Deus. É na tua presença que nós estamos agradecidos, Senhor, de uma forma que nem sabemos explicar o quanto. Obrigado, papai, por todos aqueles que nos assistem. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão aqui, toda a família que aqui está representada, Senhor. Obrigado pelo nosso vizinho da esquerda, da direita, da frente e de trás. Obrigado, Senhor, por cuidar desse ministério. Pai, assim como lhe peço, em todas as oportunidades eu lhe peço mais uma vez. Que cada palavra que sai da minha boca, Senhor, seja dirigida pelo teu Espírito Santo. E tudo que for dito neste lugar, papai, seja para a tua honra, seja para a tua glória e seja para o teu louvor. Senhor, eu faço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Aplaude esse Deus lindo. Oh, glória!
bom a gente ser agraciado por Deus a ponto de dizer que a gente pode dormir, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele não dorme em cuidar de nós, Ele não dorme em proteger nós, Ele não dorme todo o tempo e cuida daqueles que, como já disse, depositam a confiança nele. Quando a gente fala de reis do Antigo Testamento, a gente vai lidar com o povo do norte e reis do sul. A gente vai ver que o povo de Judá, o povo de Israel, foram divididos. Onde Israel, durante 200 anos, tiveram 19 reis. E Judá, durante 340 anos, tiveram mais um tantão de reis. Desses reis, que ao todo davam mais 20 em Judá, a gente vai ver que apenas 10 foram agradáveis aos olhos de Deus. E todos eles tiveram as mesmas oportunidades de estar à frente, colocado por Deus, para fazer a diferença para aquele povo. E Ezequias, ele se destaca de uma forma tão maravilhosa, porque o seu antecessor, seu pai, chamado Acaz, foi totalmente fora dos propósitos de Deus. E quando você olha no final, então quando você olha no final da vida de Ezequias, e vai ver quem é o filho dele que vai herdar, e você fala, não, meu filho vai fazer o que eu fiz. O filho dele foi Manassés, um dos piores reis. Dentro desses 20 também, a gente teve uma rainha, chamada ela Atalia. Você fala, nossa, essa rainha deve ter sido uma rainha, a única, deve ter sido uma rainha boa aos olhos de Deus. Não foi boa aos olhos de Deus. Foi uma das piores, na verdade. Ela mandou matar todo mundo para ter o reino. Então a história do Antigo Testamento, quando você entra na história, você vai ver que luta foi para que os homens de Deus conseguissem prosseguir. Uma luta, uma batalha. E Ezequias, ele chama atenção porque ele toma uma posição diante de tudo que estava errado e decide mudar tudo. Ele toma uma posição, ele fala, não, por mais que esteja complicado, por mais que o cenário seja desagradável, por mais que não seja da forma que eu quero ainda hoje, mas em nome do meu Deus vai ser diferente. Então ele começa a fazer os trabalhos, ele começa a pôr final na idolatria, ele começa a organizar as coisas, ele começa a limpar o santuário, ele começa a fazer tudo que estava errado aos olhos de Deus se tornar agradável aos olhos de Deus. Então a gente vai vendo que quando decidimos andar com Deus, atitudes são fundamentais para que fique em evidência nossa fidelidade, nossa sinceridade e nossa integridade com Deus. São 3 coisas que são tópicos dessa mensagem. Se quer andar com Deus, a gente precisa entender que a gente precisa ser fiel ao Senhor, assim como Ele é conosco, sabe? E a fidelidade do crente faz toda a diferença em qualquer lugar. Porque o crente fiel, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai, assim como na prova de abertura de hoje, ele não quer, cara, não viver o melhor com Deus. Quem está cheio do Espírito Santo aí, eu vi que todos nós, e quem não está, vai sair cheio daqui em nome de Jesus, vai lutar cada vez mais para ser fiel ao Senhor. Porque sem fidelidade a Deus não tem como dar o próximo passo. Sem fidelidade ao Senhor não tem como falar, não, vai dar certo. Não vai, meu irmão. O crente fica parado muitas vezes, aí ele murmura, ele reclama. Por quê? Porque Deus está falando, filho, você precisa dar o próximo passo. A tua fidelidade precisa ser evidente em suas atitudes, em sua postura, no seu posicionamento, na limpeza da casa. Então ele começa
fazendo tudo o que agrada a Deus no seu reinado. Ele não aceita mais as coisas fora dos propósitos do Senhor. Então você vai vendo, quando você olha um pouquinho a história de Ezequias, é tão linda de ver, eu estou tentando resumir ao máximo, e a gente vai ver que Senaqueribe é o rei da Síria, que tenta vir para destruir Jerusalém. É o inimigo. É o cara que está fazendo de tudo para conquistar o país inteiro, o mundo inteiro. E o alvo é Jerusalém. E o cara da vez, o profeta da vez, sabe quem era? Isaías. O profeta da época era um cara chamado, só era Isaías. E a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela vai ensinar hoje que por mais que o mal, vamos dizer assim, tenha o propósito de conquistar o que é seu, quando você é fiel ao Senhor, isso não tem força. Quando você é fiel a Deus, qualquer mal que tente conquistar o que é seu, seja a sua família, seja os seus bens, seja o seu sonho, seja os seus negócios, seja os propósitos que você tem com Deus, seja o que for, quando você é fiel ao Senhor, meu irmão, por mais que o mal tente invadir isso e tentar conquistar, ele não tem força. Aí você vê pessoas falando mal de Ezequias, pessoas tentando guerrear contra Ezequias, o reino se virando contra Ezequias, pessoas próximas a Ezequias, traindo Ezequias. Aí você olha para os dias de hoje, aí você está numa posição com Deus, você é fiel ao Senhor, sabe o que começa a acontecer? Eu gosto de citar isso sempre. A lanterna acende, irmão. Quem anda fiel com Deus, a lanterna está acesa para coisas que são erradas, para as coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, a lanterna está acesa. E aí por isso que vai o posicionamento do crente. A diferença daí. Mas é muito meu irmão, é muito meu irmão. Se Deus mostrou algo ali que não é agradável aos olhos de Deus, você vai ter que se distanciar. E ponto final. Não tem jeito. Mas eu andei. Não, meu irmão, se você quer ser fiel ao Senhor, algumas posições precisam ser tomadas diante da sociedade que você vive. Porque se nós não andarmos com pessoas do mesmo propósito que a gente, há uma grande chance das pessoas que não são e não andam com Deus tentar arrastá-lo para longe de Deus. E Senaqueribe, ele era mestre, ele era poderoso diante do mundo, diante das nações. A palavra de Deus diz que ele era rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes. Ele já tinha sitiado aquele lugar. Ele já tinha tomado conta das proximidades, Silas. O inimigo estava chegando. A palavra de Deus no Novo Testamento vai ensinar o quê? Que o inimigo vem matar, roubar e destruir. E também a palavra de Deus nos ensina que o inimigo está ao derredor, tentando achar uma brecha. Vai prestar atenção. Ele vai tentando achar uma brecha. Lembra que eu falei que o crente ele vai se tornando especialista em algumas coisas? E uma das coisas, meu irmão, que o crente tem que ser, ele precisa ser, não tem conversa, é todo crente. Ele precisa ser especialista em fechar brecha. Não é um técnico, não. Não é uma graduação simples. É especialista. É PhD, irmão. É pós-graduado. O crente ele vai aprendendo a ser especialista em fechar brecha. Sabe por quê? Os olhos dele, irmão, tão diferente. Quem anda com Jesus é assim. Quem anda com Jesus vai ver um negócio errado de longe e fala: eu não quero mais ver isso não. Não quero, em nome de Jesus eu não quero mais. Mas, pô, você sempre viveu. Lembra da semana passada? Pedrão, não era você? Era, não sou mais. Então, o inimigo ele vai tentando fazer o quê? Qual que é a batalha espiritual? Tentando te acusar das coisas do passado. Primeira coisa que ele vai fazer na vida do crente é o quê? Te acusar do que você já não é mais, do que você foi. Só que você tem que falar para ele: eu já não estou mais lá não, viu? Eu estou aqui, eu com meu Senhor Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, meu Deus. Tem muito crente caindo por causa dos pecados do passado, velho. E o inimigo vai lá e sabe disso, porque tem uma brecha ali, ó, na mente dele. Tem uma vez que vai lá acusando ele: você não é esse cara?
Você não era mentiroso, você não era viciado, você não traía, você não era esse cara assim, assim, assado, você não era aquela mulher que fazia isso, aquilo lá escondido, você não era aquela que gostava de um negócio errado. Aí Deus vai lá e separa Jerusalém. Aí separa o povo que está dando com Ezequias. Aí vem um profeta chamado Isaías falando: fica tranquilo, é só obedecer. Aí vem a palavra de Deus dizendo: tinha um propósito no mal para conquistar Jerusalém. Só que do outro lado, meu irmão, tinha um cara que percebeu que Senaqueribe já tinha plano. A palavra de Deus diz o quê? Ele percebeu. Vocês estão entendendo, o crente, irmão, aqui? Ele não ficou sabendo em cima da hora do negócio. Ele já ganhou de longe. Porque quem está andando com Deus, quem é fiel ao Senhor, vou dizer mais uma vez, tem a lanterna acesa. Está toda cilada, irmão. Está toda armadilha. Antigamente, os antigos diziam que era arapuca. Lembra da arapuca? Lembra, Ricardo? Como que era a arapuca? Era armadilha, não era? Era de madeirinha, não é? Certo, não é? E aí, esse homem escolhido por Deus, sabe o que ele fez? Primeira coisa, ele busca conselho com os sábios. Ele busca conselho com quem tem experiência. Ele busca conselho com quem está lado a lado com ele. A palavra de Deus não está falando que ele buscou conselho com qualquer um, não. A palavra de Deus diz que ele buscou o conselho de seus príncipes, dos seus oficiais, dos seus comandantes do deserto, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água da fonte do lado da cidade, e eles o ajudaram. Sabe o que ele fez aqui? Rafael, chega aí. Sila, chega aí. Rafael, chega aí. Bruno, Fernando, Caio, Marcelo, chega os homens aqui, os varões. É o seguinte, mano, vamos fechar todas as brechas. O que tem de brecha aqui? Olha a cisterna, olha a muralha, olha tudo. Aonde tem brecha, o inimigo pode invadir. Fecha. Vocês me apoiam? Ezequias, a gente te apoia. Então bora. A palavra de Deus diz que o primeiro plano de Ezequias foi a avaliação das brechas. Muitas vezes a gente está, nossa caminhada com Deus, sendo até fiel a Deus, a gente está esquecendo de fechar algumas brechas. E às vezes essas brechas a gente não tem força, talvez sozinho, para fechar essa vida. Precisa de ajuda. A gente ajuda da igreja. Precisa de ajuda de quem está do teu lado. Precisa de ajuda do teu pastor. Precisa de ajuda da tua irmã na igreja. Por isso que é importante a comunhão, irmão. Quando a gente fala de comunhão, é isso aqui. É a gente sair daqui e falar: essa semana eu vou estar orando por tal pessoa, semana que vem eu vou estar orando para irmã. Tudo meu propósito. Ah, mas são 30 pessoas, são 20, são 40. Já disse isso um monte de vezes aqui, não importa isso. O que importa é você estar salvo. É isso que importa. Então a palavra de Deus vai dizendo que ele é um especialista em fechar brechas e dias. Fecha a brecha e vai fechando as brechas. Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e riachos que atravessavam a região, por quanto argumentavam: por que viriam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar a sede? Ou seja, eles vinham pelo deserto, calor de 45 graus. Olha quem está ligado com Deus, como que é. Os caras vão vir cansados, vão ter que subir o morro, tem água à vontade aí na cisterna. Fecha a água, fecha a brecha, fecha toda possibilidade que dê força para o inimigo. Toda possibilidade que dê força para o inimigo. Era água para ser fechada, fecha. Fecharam as brechas. Em seguida, eles tiveram uma coisa que é fundamental na construção de qualquer coisa, qualquer vida espiritual: zelo, dedicação, restauração. Tiveram zelo por aquilo. Eles dedicaram a vida deles para aquilo. Restauraram todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro lá de fora,
do primeiro reforçou Milo, o aterro da cidade de Davi, mandou ainda produzir grande quantidade de lanças, designou oficiais. E tudo quando estava pronto, ele olhou para o exército dele, olhou para a tropa dele, olhou para o povo que estava com ele e disse o seguinte: sejam fortes e corajosos. Aí aparece o líder, aí aparece o homem de Deus, dizendo: não tenham medo, seja forte e corajoso contra o inimigo. E é tão maravilhoso que ele diz assim: não temais e nem vos assustais por causa do rei da Síria. Sabe por que ele diz isso? Porque já era um exército que já estava sitiando tudo. Não era um pequeno exército, eram milhares de soldados. Quando você olhava a situação, quando você estuda um pouco e olha a situação de a Síria atacando Jerusalém, você vai falar: não tem como Jerusalém vencer. Não tem como. É impossível. Como era impossível Davi vencer o gigante, como era impossível José sair do poço, como era impossível Abraão ir para uma terra que ele não sabia onde era, como era impossível Moisés abrir o mar, como era impossível para muitos Jesus ressuscitar. Então a palavra de Deus, ela diz assim: não se assuste com o tamanho que o inimigo parece ser, porque com eles estão apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Então toda vez, meu irmão, que a luta estiver grande, eu sei que alguns aqui estão passando por luta grande, você tem que determinar na sua vida que você não aceita, porque do teu lado tem um Deus muito maior do que qualquer problema, um Deus muito maior do que qualquer situação. Mas aí está a questão: eu estou caminhando com esse Deus? É aí que está a diferença. Todos os outros reis que não caminharam, lembra? 19 de um lado, 20 de outro. Lembra da rainha? Perderam. Todos perderam. Todos se deram mal, porque não andaram com Deus. Ezequias começa a ser abençoado e é um abençoador da vida do povo. Então a gente vai ver que o que há de diferença em tudo isso é que ele ensina como se tornar um vitorioso diante do mundo espiritual. Você precisa ser especialista em fechar suas brechas, em nome de Jesus. Ser fiel. O próximo passo que você vai ver da vida desse homem é a sinceridade. Sinceridade. E o próximo ponto da vida dele é a integridade. Então, o homem que carrega esses três pilares da vida aí: fidelidade, sinceridade e integridade, com certeza ele está cercado de cada vez mais de pessoas que vão ser também fiéis a Ele, que vão ser íntegras a Ele, que vão ser sinceras com Ele, em nome de Jesus. E é isso que Ezequias faz. Então a palavra de Deus, ela vai nos mostrando que Ezequias, ele no final da vida dele, ele é contemplado por Deus em suas orações. Ele é abençoado por Deus em tudo que ele faz. Ele se torna um vencedor. A palavra de Deus diz que foram envergonhados. O exército de Seraqueribe foi envergonhado pela mão de Deus. Quando você vai um pouquinho mais para frente, no verso 20, 21, olha só. Verso 20 vai dizer: diante de toda a situação
amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus dos céus. Além de tudo que ele já tinha feito, havia um clamor, havia ali um mundo espiritual, meu irmão, em batalha. Ou seja, não era só atitude, o que ele estava fazendo, não. Tinha um lado espiritual que ele estava fazendo ali, ó, orando, clamando a Deus, dizendo: olha, então Deus, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais do próprio acampamento do rei Assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras sob profundo sentimento de derrota e vergonha. É assim, meu irmão, quando você anda com Deus. O inimigo é envergonhado. Envergonhado. E partir em retirada, foram embora. Então esse posicionamento é maravilhoso, e a palavra de Deus continua dizendo que assim o rei Ezequias salvou, assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e lhes concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. O que eu aprendo? Que quando a gente executa o que Deus está pedindo para a gente executar, se Deus está falando, ó, anja aqui, Deus está falando, faz, não faz mais isso. Se Deus está falando, não faz mais aquilo. Se Deus está te mostrando, ó, isso é prejudicial para a tua vida, e você insiste naquilo, não tem como vencer. Mas a palavra de Deus me ensina e te ensina que quando a gente anda nos caminhos corretos, a gente vai ver que, olha só, a gente vai ter paz e descanso nessa terra. Por que muitas vezes a gente não tem paz? Já perguntou para você, né? Porque muitas vezes a gente busca paz, mas a gente não tem paz. Será que a gente não fez uma escolha errada de alguma coisa? Será que não é um resultado da nossa escolha? Será que às vezes a paz que a gente tanto quer, será que a gente perdeu essa paz porque é resultado de uma atitude que eu tive no passado? Como que o povo ia ter paz se eles andassem totalmente fora dos propósitos de Deus? Não ia ter paz, né? Ia ter guerra o tempo inteiro. Por que o mundo vive em guerra? Por que o mundo não tem paz? Pensou se todo mundo ouvisse a palavra de Deus e falasse, cara, eu vou obedecer a palavra de Deus? Já parou para analisar? Então, o povo se mobilizou e muitos trouxeram a Jerusalém ofertas, o Senhor, e presentes valiosos, e assim foi o rei de Judá. E assim, desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações. Olha só, bênção atrás de bênção. Só que o rei Ezequias, ele era super-homem. Ele era Deus. Era? Ele era homem. Vai no verso 24 comigo, por favor. Acharei? Naquela época, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte, e ele suplicou ao Senhor, que lhe respondeu, conceda-lhe um sinal miraculoso. Todavia, Ezequias deixou-se dominar pelo quê? E não correspondeu a misericórdia com quem foi agraciado. Por esse motivo a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele e igualmente sobre toda Judá e Jerusalém. Para aí. Olha, pastor. Aí você fala, mas como assim? Cara, Ezequias estava indo bem. Não estava? Por que no final ele teve esse orgulho? Porque no final da carreira dele, aí eu lembro de Salomão, sabe? Por que no final da vida correu bem, tinha mais um tempinho, mas a palavra de Deus que o orgulho tomou conta da vida de Ezequias.
Aí eu pergunto, eu fiquei meditando nessa palavra, porque o orgulho tomou conta da vida de Ezequias. O cara andava com Deus, o cara fechou brecha, o cara andou todo o tempo com Deus, continuou andando com Deus. Mas o que acontece em todo homem de Deus, que pode acontecer, meu irmão, em situações assim, que a brecha vai estar sempre querendo entrar, vai sempre querer existir uma brechinha, é você não vacilar contigo. A palavra de Deus ensina que ele passou a ser muito respeitado por todas as nações. Eles conheciam antigamente o rei Ezequias. As pessoas, a palavra de Deus diz que as nações todas conheciam Ezequias, mas depois todos conheceram Ezequias. Mas a glória é de quem? De Ezequias? Toda vez que você vencer, a glória precisa ser de Deus. Toda vez, meu irmão, que a gente tiver uma vitória, não é a minha vitória, a vitória é de Deus. Toda vez que reconhecerem você como um vencedor, se humilhe diante de Deus e fale: quem é vencedor é o meu Senhor. Toda vez que você ficar em evidência em qualquer coisa que espiritualize isso, não fique em evidência. Quem tem que ser em evidência é o Senhor Jesus. É Ele a evidência. É Ele que tem que ser glorificado. É Ele. É a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o louvor. Na minha interpretação, pode ser que a fama, que o poder, que o autoconhecimento, o conhecimento das nações, fizeram com que Ezequias, naquele momento, tivesse orgulho. Fosse um orgulhoso. Fala: agora eu sou conhecido em todas as nações. Agora eu sou. Quando ele cai na real, meu irmão, quando ele cai na real, a palavra de Deus, olha o que diz o verso 26. Diante disso, Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Diga ao irmão que está do seu lado: nunca é tarde para reconhecer os nossos erros. Nunca é tarde. É melhor reconhecer, é melhor se humilhar, é melhor entregar para Deus do que pagar um alto preço por isso, você e quem está com você. A palavra de Deus diz que foi só Ezequias que ia sofrer por isso. Vamos voltar lá? A palavra de Deus diz: olha só. Todavia, Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. Eu vou tocar nesse ponto também. Por esse motivo, a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele, vírgula, e igualmente sobre todo Judá e Jerusalém. É aí que está a gravidade. É aí que está o... Quando a gente acha que os nossos erros só vão prejudicar a gente. Ele era um líder ali, todo o povo também ia ser condenado. Então a palavra de Deus diz que diante disso Ezequias se humilhou reconhecendo sua atitude, assim como todo o povo. Porque o que eu entendo é que não só Ezequias se tornou orgulhoso, como Jerusalém também, dizendo: agora ninguém ganha da gente. Agora que ninguém invade mais. A gente ganhou da Síria. A gente ganhou, cara, do maior exército. Deus humilhou eles. Nosso Deus. Ninguém mais consegue. Porque a gente é o bom. A gente que está com Deus. O meu é o melhor. O seu não é. As minhas coisas são melhor. Eu sou o cara. Eu. Se não fosse eu. Então, o egocentrismo, ele não pode existir na vida do crente.
egocêntrico, sabe o que é o egocêntrico? Eu faço, eu sou, se não fosse eu, se eu não tivesse feito, eu que fiz, eu que faço, é do meu jeito. É o egocêntrico. Eu faço para a glória de Deus. Se eu fizer é porque Deus pediu para fazer. Se foi assim é porque Deus permitiu. Ah, mas amanhã pertence ao Senhor. E aí o crente vai se posicionando, ele vai se fortalecendo, ele vai tão diferente. Então a palavra de Deus, ela ensina que Ezequias estava na beira da morte dele. Estava acabando a vida dele. Vamos lá comigo em 2 Reis, volta um pouquinho. 2 Reis 20, volta aí. Vai lá em 1 Crônicas, volta. 2 Reis. Segunda Reis 20. Naquela época, Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e declarou: põe em ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Deus: ah, Deus, eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te desse momento, de como eu tenho caminhado contigo. Em quê? Fidelidade, sinceridade, de coração, e como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que sobreveio a palavra do Senhor, dizendo a Isaías: volte e declare Ezequias, dizendo: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e as suas lágrimas, e te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei de ti a esta cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor do meu servo Davi. Isaías chega para Ezequias e diz assim: Ezequias, você vai morrer. Mas uma coisa você precisa fazer antes: põe a tua casa em ordem. É uma coisa que você fala assim: gente, o que o Deus está falando para Ezequias através de Isaías? O que é colocar a casa em ordem? De um homem que já é um homem de Deus. É deixar todas as coisas equilibradas. Deixar todas as coisas certas. Todas as coisas como tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você já viu, gente, aquela pessoa que às vezes uma pessoa falece e tem a herança da pessoa? Você já viu muitas famílias que brigam por aquilo? Às vezes um pega uma parte do outro, o outro quer pegar do outro. Já viram tudo aquilo? Quem é advogado sabe, né? Há uma briga uma coisa que nem é da pessoa, porque nem fez nada pelo aquilo, ela pegou por herança. Amém? Mas nem lutou para ter. Concorda? Mas ela está lutando para receber. E vai fazer de tudo para isso. Eu fico perguntando: mas quem que foi o culpado? Quem não deixou a casa em ordem. A nossa obrigação do começo ao fim é que a nossa casa esteja em ordem. Independente do que vai acontecer, quem vai ser, mas aos olhos de Deus, a nossa missão precisa ser cumprida do começo ao fim. Muita gente esquece disso. Isaías chega para Ezequias e fala: Ezequias, precisa deixar em ordem.
Arruma. Deixa tudo alinhado com os teus filhos. Deixa tudo alinhado com a tua esposa. Deixa tudo alinhado com quem vai ficar. Já deixa alinhado. A missão do crente é essa. A gente precisa todos os dias alinhar a nossa vida com o Senhor. Deixa tudo alinhado. Deixa tudo certo. Deixa tudo para a glória de Deus. Amém? Então a gente vai ver que depois disso, ao ouvir essas palavras, o Ezequias meio que se desespera. Mas ele, sendo um homem de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. O Senhor fica quieto durante o tempo. Isaías sai do lugar, já está indo embora, já está pegando o seu caminho. Quando Deus fala para ele: volta lá, Isaías. Volta lá, profeta. Eu ouvi a oração do meu filho. Eu ouvi a oração de Ezequias. Vou dar mais 15 anos para Ezequias. Então são atitudes de fidelidade, sinceridade e integridade que vão fazer toda a diferença na tua vida. Seja fiel todo dia. Seja sincero todo dia. Seja íntegro todo dia. Vamos lá em Provérbios, por favor, para finalizar a mensagem. Provérbios, capítulo 16, verso 25, por favor. Todo mundo aí? Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Verso 33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão correta tem do Senhor. Cuidado com aquelas coisas que aparecem repentinas na sua vida. Cuidado. Ai, é sorte. Ai. A decisão correta vem de Deus. Toda vez que aparecer algo na sua mão, seja a bênção aos teus olhos ou não, Senhor, é do Senhor. Isso é para me abençoar ou para me corrigir? Porque às vezes quando é para corrigir a gente corre. Mas às vezes nós precisamos passar pela correção. Vamos lá em Provérbios 3. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. É o que Isaías faz na vida de Ezequias. É que Ezequias faz na vida do povo. É que essa igreja está fazendo em nome de Jesus. Apresenta para o Senhor. Reconhece o Senhor, igreja, em todos os seus caminhos. E Ele vai endireitar a sua vida. Reconhece o Senhor. Apresenta para Deus. Senhor, eu vou dar um passo para cá. Pai, vai comigo, Pai. É da tua vontade, Senhor. Se eu estou andando aqui, Pai, endireita a minha vida, Senhor. O que estiver errado, Senhor, eu te apresento e endireita ela para mim. E se não for para eu caminhar por aqui, me tira de lá. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sabe quando a gente quer ser muito sábio? Aconteceu com Ezequias, né? O orgulho bateu, agora é comigo, deixa eu, é o povo, tá? Ninguém invade aqui. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor primeiro e aparta-te do mal. Honra ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com farturas os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Verso 11. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão.
Não despreze a disciplina de Deus. Se Deus está te disciplinando, glória a Deus. Se Deus está te ensinando, Ezequias, glória a Deus. Ezequias abaixou a guarda, Ezequias reconheceu. É aí que está a diferença do homem de Deus, meu irmão. Ele reconhece as suas falhas, ele reconhece os seus erros, e ele não fica com conversa furada. Ele reconheceu os erros. Pai, eu errei, me perdoa. E o jogo vira, porque a palavra de Deus diz que porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo bem. Às vezes o pai está falando para o filho não dá atenção, o pai está repreendendo o filho não dá atenção, a mãe está repreendendo o filho, você está errado, você está fazendo tudo errado, porque sabe que vai estar ruim, né? A mãe não vai desejar o mal para o filho de jeito nenhum. Mas filho, não vai por esse caminho, filho. Cara, muda isso aí. Não é? A gente já viu um monte de mamãezinha sofrendo aí, cara. Um monte de pai sofrendo. E um monte de filho também. Que às vezes vê que o pai ou a mãe está indo no caminho errado e fala: mãe, não está certo esse caminho aí. Não é? E a gente vai vendo assim, então, que a sabedoria ela vai fazendo toda a diferença. E é o que Ezequias busca cada vez mais na caminhada de vida dele. Ser cheio de Deus. Então, a palavra de Deus vai dizer que porquanto o Senhor vai sempre corrigir a quem ama. Sempre. Se sinta abençoado se Deus está te corrigindo. Se sinta abençoado, se está ouvindo para Deus, nossa, Deus está me exortando de novo. Deus está pegando aqui minha orelha e puxando minha orelha e falando: ó, fecha a brecha. Amém? Porque em nome de Jesus Ele está cuidando de você. Aleluia. Em nome de Jesus você está sendo agraciado por Ele. Glórias a Deus, aleluia. E a gente vai ver que quando a gente se derrama em Provérbios, estou finalizando, a gente vai ver o verso 20 dizendo assim: filho meu, não se apartem estes ensinos dos teus olhos, guarda em teu coração a verdadeira sabedoria e o bom senso. Lembra que a gente falou o que Isaías diz para Ezequias: põe a sua casa em equilíbrio. Equilibra as coisas. Então olha só, a verdadeira sabedoria e o bom senso. Tenha bom senso. Em nome de Jesus. O equilíbrio. Porquanto serão vida plena para a tua alma e valiosa joia ao redor do teu pescoço. Assim andarás seguros no teu caminho e não tropeçarás de pé. Quando te deitares, jamais temerás, repousarás e o teu sono será tranquilo. Não te afligirás com a iminência da calamidade, nem da ruína provocada pelos ímpios. Porque o Senhor é a tua segurança em qualquer circunstância e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Eu queria concluir dessa forma, dizendo que o Senhor é a tua segurança e guardará em qualquer circunstância, e guardará os teus pés de caírem em ciladas. Você pode falar isso para você. O Senhor é a minha segurança em qualquer circunstância e guardará os meus pés de cair em qualquer cilada. Pega para a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuidado com as propostas que estão chegando. Cuidado com as coisas que estão batendo. Pergunta para Deus. Peça um tempo para orar antes de falar sim. Amém? Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Você que nos assiste, obrigado. Obrigado, igreja. Obrigado em nome de Jesus. É muito bom estar aqui, papai. Vamos orar para a honra do Senhor. Amém? Aleluia.